Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma pessoa aqui especialíssima, até anotei aqui no papel para não esquecer os dados dele. Professor Bruno Alves, faixa preta 3 graus de Fabiano Gaudio. Hoje ele defende a bandeira da academia da equipe Soul Fighter e lá de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. O nome da academia dele é Escola de Jiu-Jitsu Infantil Bruno Alves. Tudo bem, professor? Tudo bem com você? Tudo ótimo e eu quero já começar a falar que eu apoio o jiu-jitsu infantil. E Os... estou feliz pelo convite aí, poder participar e trazer alguma coisa que possa agregar a galera que trabalha com jiu-jitsu infantil. Nós sabemos das nossas dificuldades, quem está na lida com as crianças, mas o prazer também que é de trabalhar com as crianças, isso aí eu falo que quem dá aula para criança não dá aula, não ministra aula. Ele tem um dom, é um chamado para a pessoa tem para fazer a diferença na vida das crianças ali e poder falar disso, para mim, assim, é muito honroso, ainda mais com pessoas que trabalham diretamente com os jiu-jitsu, que vivem a nossa realidade. Eu acho que é muito importante. Eu te agradeço por essa oportunidade, pelo convite. Tamo junto aí, professor. A batalha é grande, mas enfim, nós somos jiu-jiteiros e estamos aí para isso, não é? Professor, Isso aí. quando eu comecei a dar aula para criança, eu comecei a dar aula dentro de um quartel da Polícia Militar, então tinha toda uma estrutura, tinha a bandeira da PMDF, que é uma instituição muito reconhecida aqui em Brasília, muito respeitada. E aí, logo em seguida, eu não sou policial militar, o projeto deu sequência, está lá até hoje com meus amigos e tal, eles estão puxando o treino lá, infantil. E só que eu fui remanejado, saí, fui dar aula para academia, dentro de uma academia, saí do quartel. Logo eu perdi a bandeira e a alçada da PMDF. E aí eu me senti como um professor, como tantos outros, dentro de uma academia. E aí eu fui buscar o quê? Fui buscar conhecimento. E aí fui lá no Instagram, comecei a pesquisar jiu-jitsu infantil e, pô, a primeira página que apareceu foi da Academia Bruno Alves, Academia do Senhor. E aí eu comecei a analisar o seu estilo de aula, as suas pegadas com a criança, as fotos, as suas postagens, festival que vocês fazem aí. Eu aprendi muito só olhando as suas postagens ali. Há muito tempo que eu estou querendo gravar com você, gravar com o pessoal aí da academia, mas deu certo agora, então excelente. Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor como é que é o seu plano de aula. Trabalhar com criança não é igual a adulto. Como que é o seu plano de aula? Como você divide as suas aulas, idade e tal? Então, professor, aqui a gente faz um trabalho, a gente divide em 3 idades, né? É o Baby Kids, que é o nosso carro-chefe, e foi um desafio no começo montar essa idade, que ela vai de 3 a 5 anos. Aí tem crianças que ficam naquele espaço ali entre 6 e 7 anos, que é essa fase de maturação. Aí, às vezes, no Baby Kids tem essa criança que tem 6 anos também, mas a faixa etária ideal de 3 a 5, mas tem crianças e crianças, né? Respeitando a individualidade de cada um e o desenvolvimento de cada um, tem criança de 6 anos. E aí tem o infantil 1, que vai dos 6 a 9 anos, pode ter crianças, né? Como eu te falei, fora dessa idade, 10 aninhos ali, fico ali, que às vezes nunca tiveram experiência, né? Nosso mundo hoje, por ele ser muito, essa questão virtual, crianças recebem poucos estímulos, né? Na questão da atividade física, poucos estímulos mesmo, o tempo todo, ela recebe mais estímulo visual do que estímulos motores, né? Então, você pega crianças não tão desenvolvidas e você tem que descer ela um pouco a idade. Aí, então, a primeira fase é o Baby Kids, 3 a 5, a segunda fase, 6 a 9, é o Infantil 1. Aí a terceira fase nós temos aqui é o Infantil 2, que é de 10 a 13 anos. Só que às vezes, essa também, a gente tem aqui, chama o gap aqui, nesse espaçozinho, que tem crianças de 14, tem até crianças de 15 anos. Eu respeito o calendário não, a regra ali da CJJ, né? Eu considero o infantil ali até os 15 anos do ano corrente. Então, a gente, até mesmo para questão de graduação, né? Porque você não pode dar a faixa colorida, falando até a verde, para crianças acima de 15 anos. Então, a gente respeita esse processo aí. Tendo em vista que a gente às vezes recebe. Tem crianças, eu tenho criança de 5 anos, que está na turma infantil 1, porque eles vêm treinando desde os 2 anos e meio, 3 anos, mas a dificuldade maior para a gente aqui foi pegar crianças mais novas, porque o jiu-jitsu tinha aquele estigma de eu só começo a dar aula com os 4 anos de idade, a partir dos 5,
algum conceito foi determinado por alguém há muito tempo atrás, que eu não sei te dizer, que crianças deveriam passar primeiro assim, pelo judô, depois entrar no jiu-jitsu, e a nossa proposta de trabalho é quebrar esse paradigma aí e não mostrar que o jiu-jitsu é melhor do que o judô, ou o judô pior do que o jiu-jitsu, não, nada disso, mas mostrar que nós temos um trabalho voltado para criança a partir de 3 anos. Então, foi essa a nossa intenção. A princípio, foi muito desafiador por trabalhar com essas crianças, mas, assim, é tão prazeroso quanto as outras idades. E no nosso caso, que nossa realidade, nossa cultura, é onde nós temos mais procuras, né? E a gente tem um tempo, a longevidade dessas turmas, ela é fidedigna, ela vai dos 3 mesmo até 5 aninhos. Aí tem crianças que não querem passar para a fase de cima, que o amiguinho está lá, enfim. Aí esses pequenos percalços aí trabalho, é o prazer, né, de você, a criança, tio, eu quero ficar nessa daqui, eu posso? Aí, assim, foi um desafio, porque eu não trabalhava com criança dessa idade. Eu fui, treino jiu-jitsu há muitos anos, então eu fui criado assim, criança primeiro, quantas vezes eu dei um tiro no pé, né? Chegava para os pais para mim, Bruno, a partir de que idade meu filho pode começar? Eu vou falar com ele, quantos anos tem? Tem 4, tem 5, bota no judô e depois você traz no jiu-jitsu. Então, assim, eu jogava contra o patrimônio o tempo todo, mas depois a gente vai aprendendo. Aí, tipo assim, eu fiz a faculdade de Educação Física e ali eu comecei a aprender que eu poderia, através do jiu-jitsu, ajudar no desenvolvimento da criança, cognitivo, motor, enfim. O jiu-jitsu poderia contribuir muito com isso. Aí eu falei, pô, eu vou me desafiar. Aí, junto com o mestre Alves, junto com o Cássio, a gente bolou, como o senhor falou aí, a questão do plano de aula. Primeiro, a gente precisaria dividir as idades para poder aplicar planos de aulas diferentes, entendeu? Legal. Professor, o senhor usou aí os termos técnicos que todo professor de jiu-jitsu tem que correr atrás e tem que aprender. Professor de jiu-jitsu infantil tem que aprender, que é estímulo e técnica. Não vai fugir de nenhum curso de jiu-jitsu infantil esses dois estímulos, o estímulo versus a técnica. Eu estava brincando com o meu filho, eu tenho um tatame aqui em casa, que eu gravo as aulas online lá para o colégio e tudo, e brinco com o meu mais velho, que tem 10 anos, e eu tenho um filho que vai fazer 3 anos agora, mês que vem ele faz 3. E aí, sempre que botou o tatame, eu sentei lá e ele já vem pulando em cima de mim. Jitsu, pai, jitsu, jiu-jitsu, já quer brincar. E aí eu deito, ele fica com as pernas para o lado, assim, para o lado esquerdo, e aí eu falo para ele que eu vou fazer cosquinha no pé dele. Aí, professor, o que ele faz? Ele não vai deixar eu pegar o pé. Aí ele corre a cabeça primeiro? Não, ele cola a cabeça no meu peito e as pernas dele passam para o outro lado. E aí eu saio o quadril para ele, para pegar o pé dele para fazer a cosquinha. Aí o que ele faz? Ele trava a cabeça dele e passa os pés, ele sempre está correndo os pés. Quem treina jiu-jitsu sabe que se ele está treinando, a agilidade dele, girando, ele está fugindo do meu estímulo e automaticamente ele está pegando as minhas costas ali. Eu giro para cá, ele corre para lá, ele já está pegando as minhas costas. Nem falo com ele que ele está fazendo isso, mas ele já deu para perceber que ele está sendo estimulado. Isso é muito importante, é sinal de inteligência e as crianças aprendem muito com isso. Outra brincadeira que eu faço com ele, eu seguro ele dentro da minha guarda e eu falo que vou fazer cosquinha nele com os 2 dedos. Vou apertar você e tal, aí fazer cosquinha. E eu dou 10 segundos para ele. Papai vai contar para você sair 10 segundos. Aí eu começo, 1, 2 e tal. Quando chegar ali no 6, 7, aí eu deixo ele escapar uma perna. Aí ele fica só com uma perna ali na minha guarda e eu prendo a perna dele. E aí vai se aproximando dos 10 segundos, quando aí sim eu vou fazer a cosquinha nele, aí ele começa a se desesperar para sair. Outro dia eu estava brincando com ele assim, o que ele fez? Pegou o pé que soltou, empurrou a minha perna para tirar o pé ali de dentro. Interessante, porque aí entra o estímulo. Muito bom, professor. Fera, 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 fera. Eu acho que minha câmera está travando aí, pessoal. Não vou parar de gravar, não. Vou embora. A internet está ficando ruim aqui e o conhecimento está chegando para a gente. Não, Professor, mas tá outra... ótimo. Tá ótimo, né? Tá Não ótimo. tem como não. A pessoa, quando é bonita, vai embora, professor. É assim mesmo. Oh. Professor, convencido nada. Professor. Tá travando a beleza, pô. Tá Tá certo. travando a beleza. É a beleza que está salvando. Professor, eu vi lá também no tópico do curso que o senhor vai passar aí, do curso de jiu-jitsu infantil que vocês vão fazer, um tema que acaba sendo polêmico. Eu já escutei professores de jiu-jitsu infantil falando que não deveria ser ensinado para criança, e já vi professores falando assim, tem que ensinar sim para criança, porque quem procura sua academia, vai colocar o filho para treinar com você, ele procura jiu-jitsu, ele procura jiu-jitsu.
Professor, como é que o senhor lida a questão de defesa pessoal junto das suas crianças? Eu sei que nos menorzinhos é diferente, é ali no estímulo que a gente acabou de falar, mas como é que é essa questão, como é que o senhor distribui a defesa pessoal nas suas aulas? Então, a gente divide ela em fases, de acordo com como você perguntou na pergunta anterior, sobre a questão das idades, e a gente trabalha, a gente usou o nome, né? A gente criou, não é que a gente criou o método, a gente usa o método com o nome estímulo versus técnica. Né? Nós acreditamos que a criança precisa ser estimulada para que a resposta dela possa vir a partir de uma técnica que nós propomos. Igualzinho você faz com o seu filho aí, você vai estimulando ele e você propôs alguma técnica como professor de jiu-jitsu na sua cabeça, aonde ele precisa fazer. A gente não pode dar a aula, ministrar a aula para uma criança, igualzinho como se fosse uma aula de adulto, né? E era assim que o jiu-jitsu infantil era antigamente, então era um jiu-jitsu que ele expelia as crianças. Então a aula não era prazerosa, era uma aula que a criança estava ali porque eu comecei a fazer judô com 6 anos, porque eu apanhava na rua. Então, assim, a criança já chega ali, o ambiente é desafiador, se ela não tiver estímulo para ela poder praticar, é difícil você manter. A gente pensa na questão de trabalhar ao longo da fase motora, do desenvolvimento motor, cognitivo da criança. Então, assim, são anos aí. A gente acredita num processo de 10 anos cada criança com a gente na escola. Essa é a nossa visão. Quando a criança chega, aquela família chega, nós entendemos que nós temos uma missão com aquela família de, no mínimo, 10 anos, poder contribuir com o desenvolvimento daquela criança e com os valores morais que ela vai poder ter partindo do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu vai poder ensinar. A questão da defesa pessoal é uma peculiaridade que a gente tem aqui, que o mestre Álvaro ele vem dessa linhagem aí do mestre Mansur, que aprendeu diretamente com Hélio Gracie. Então foi Hélio Gracie, Mansur, Álvaro Mansur, e o Álvaro passa isso para a gente, né? Apesar de eu já ter uma formação da faixa preta, então eu refiz todo esse planejamento com o mestre Álvaro ao longo desde 2013. Então, assim, o que o mestre Álvaro nos ensina? Que a defesa pessoal, ela traz um sentido para o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, o Hélio Gracie falava que é a arma de defesa com o poder da finalização. Então, assim, se a criança ela consegue se defender, eu acho que vai fazer sentido ela aprender uma raspagem, vai trazer mais sentido, vai trazer aquela questão da autoconfiança, aquela criança uma criança de 5 anos, está naquela fase do recreio ali, que ela vai ser empurrada para um amiguinho dela, ela não vai ter que fazer nenhuma torção de cotovelo, nenhuma torção de ombro com outra criança, não, até mesmo porque a gente baseia o plano de aula da defesa pessoal em cima da regra do jiu-jitsu, que a regra do jiu-jitsu, além de dar a vitória para o campeão, ela tem como motor principal de proteger a integridade física do praticante. Isso que é o mais importante, vale a pena assim, salientar isso. Então, na defesa pessoal, a criança que é empurrada ali, se ela souber fazer uma base, o suposto agressor já vai ter uma outra visão do agredido, porque o agredido, quando ele é empurrado, ele se desequilibra, ele vai caindo para trás, então aquilo ali aumenta, vamos colocar o termo assim, aumenta o nível de agressão do agressor, porque ele vai se sentir maior do que ali. Agora, quando a criança toma um empurrão e ela faz a base do jiu-jitsu, que é natural, então, assim, já é uma resposta diferente, e é aquilo que o senhor falou lá no começo. Ela fez a base para não cair, para ela ter base para poder correr, ir até o coordenador daquele momento e falar. Um detalhe importante da defesa pessoal que a gente aplica aqui, vou partir do primeiro primeira idade que a gente trabalha, do Baby Kids, é a questão da verbalização. Porque não adianta você ensinar uma criança, eu vejo assim, existem muitas postagens bonitas de crianças nessa faixa etária, 3 a 6, vamos colocar assim, fazendo a defesa do tapa, dando uma queda de quadril, dando armlock no professor. Aí eu pergunto, se você ensinar uma criança de 3 a 6 anos, fazer todo esse processo, ela aprender todo esse processo, e ela vai dar um armlock no coleguinha que agrediu no recreio. O coleguinha que está tomando esse armlock, essa chave no cotovelo, ele vai saber responder esse estímulo no cotovelo e falar tempo, bater 3 vezes, não vai. Então, você pode comprometer a articulação. Aí vai perguntar assim, aonde que ela aprendeu jiu-jitsu? Na academia X, na academia Y. Então, o primeiro ponto que a gente destaca é a verbalização. Primeira coisa que a gente trabalha é a base. Para frente, para trás, para um lado, para o todo. Só que a gente verbaliza com a criança. A criança, se ela se desvencilha ali,
Antes dela correr, ela faz uma verbalização, a gente ensina a falar, a criança a falar em voz alta, a procurar o adulto mais próximo. Ou seja, ela precisa ter uma reação àquele estímulo. Aí que entre o estímulo e a técnica, na nossa metodologia, existe uma coisa chamada instinto. E o jiu-jitsu, ele tem esse instinto. Ele é baseado em instinto. Como você disse lá, seu filho já você vai produzindo estímulo nele, mas ele vai te trazendo, antes da técnica, instintos naturais de sobrevivência. Existe uma pesquisa de uma placenta de gêmeos, quando o pesquisador ele introduz um objeto perfurante na placenta, assim, já próximo da gravidez, os bebês ali, um para se defender, ele coloca o outro na frente. Então, assim, nós seres humanos já nascemos programados para se autodefender, né? Então, quando você tem essa autodefesa através da técnica do jiu-jitsu, nós acreditamos que é baseado em alavancas, em torções, enfim, mas a primeira questão que o mestre Alves salienta é a questão da base. Então, a criança aprende essa base, a gente não vai ensinar a criança a responder um tapa somente com a queda. A gente vai ensinar a criança a responder um tapa fazendo um simples escudo, levantar os braços, se proteger. A primeira coisa da defesa pessoal, que o mestre sempre destaca, o Hélio Iglesias falava, a autodefesa. Não é a defesa pessoal, é a autodefesa. Existe essa contrariedade aí, mas que no fim é aquele negócio, né? A lei dos fatores, né? Não altera o produto. Só que é o seguinte, a autodefesa da criança é mais importante para ela no processo do que a ludicidade. Se você conseguir colocar a ludicidade na autodefesa, é mais importante. Igualzinho, eu vou ensinar uma defesa do tapa para a criança. Eu tenho uma mão um pouquinho pequena. Você imagina essa mão na frente do rosto de uma criança de 3 a 5 anos que joga computador o dia inteiro. Assim, a minha aparência, eu gosto muito, assim, nós como professores, nós temos que entender, nós temos que nos conhecer e conhecer o nosso público. Eu como professor, eu sou um cara, não sou pequenininho, não sou gordo, sou forte. Eu não sou pequeno, não tenho tamanho... Jiu-jiteiro não ganha peso, sobe de categoria. Sobe de categoria. Então, eu já subi em muitas categorias. Eu já subi em muitas categorias. Como eu vou dar um... Para poder ensinar a gente a crescer, né, professor? Tem que crescer, isso aí. Para ter uma base boa. Tem que ter uma base boa. Aí, como eu vou oferecer esse estímulo para a criança através de um tapa da minha mão ou não, o que eu faço? A gente pode usar estímulos visuais. Você pode pegar a gente usa aqui um bastão com as cores dos graus coloridos. Um bastão que ele é feito obviamente, ele não é feito de madeira, muito menos de ferro. Ele é um bastão de espuma, né? Aí você vai com a cor ali, aí você vai sinalizando a cor dos graus coloridos que a gente usa. Então, fica menos desafiador para as crianças. Aí, no processo dessa primeira idade, de 3 a 5 anos, aí depois, lá na frente, quando eu estou preparando essa criança para chegar na segunda fase, que é o infantil 1, aí ela recebe o estímulo da defesa de um tapa, realmente de um tapa mesmo, que aí a criança já tem ela já conhece o esporte, ela já está ambientalizada ali, isso não vai causar nenhum trauma para ela, porque na primeira aula, se você falar assim, vou fazer uma primeira aula com a criança, como a gente tem aqui a aula experimental para as crianças, nessa primeira aula, você for dar um tapa e o tapa vier da sua mão, de repente, professor, mas eu sou magrinho, mas você é um adulto. É um adulto agredindo ela. A gente não sabe quais são as experiências da criança, o que ela tem na psique dela, lá na casa dela. Lá. Se ela é uma criança agredida, isso pode acontecer. A gente não sabe determinar isso. Então, assim, se ela for agredida, ou se ela é uma criança que só recebe carinho, o estímulo na casa dela é carinho o tempo todo. Aí ela vai pegar uma pessoa que está com uma faixa preta, o suposto professor na frente dela, e ele vai dar um tapa. Ou seja, existem traumas que nós, professores, querendo acertar, nós podemos errar. Então, assim, por isso nós usamos essa metodologia, estímulo versus técnica. Mas nesse espaço entre o estímulo e a técnica, nós trabalhamos o quê? É o instinto de cada criança. Então, assim, nesse instinto que cada criança é avaliada, assim, essa criança aqui, eu posso dar o tapa com a mão. Não, essa criança aqui tem que ser com outro cuidado. Então, nós, professores, vamos dividindo. Então, a defesa pessoal, ela vem nesse processo, baseada nesse processo. Assim, o Bruno, eu acho que eu não posso ir contra aquilo que o mestre Hélio, o mestre Carlos Grace criaram, um método de defesa pessoal, onde o jiu-jitsu, na verdade, foi baseado, né?
assim, como a autodefesa. Então, a gente precisa, desde pequeno, colocar a defesa pessoal para as crianças, senão, assim, vai ser simplesmente uma aula, vai trazer uma confusão se a criança ela está praticando jiu-jitsu ou judô. Porque, às vezes, muitos professores, eles acabam se enrolando, nunca querendo errar, nunca querendo prejudicar, querendo sempre acertar, mas, às vezes, sem o conhecimento técnico, ele acaba ministrando uma aula de judô ao invés de jiu-jitsu. Então, assim, a defesa pessoal ela faz total diferença e eu te falo, traz um resultado absurdo. Eu nunca tive aqui relato de criança assim, tio, meu amigo me empurrou ano passado, esse ano ele me empurrou, eu fiz a base, defendi, fiz a esgrima, fiz uma queda de quadril, botei o joelho na barriga, dei uma kimura. Não tem esse relato. Eu só tenho relato assim, tio, eu sofri um empurrão da outra vez, eu fiquei com muito medo. Dessa vez ele me empurrou, eu fiz a base e falei com ele. Aquilo que o senhor falou, aquela verbalização. Aí o colega não arrumou briga, veio outros colegas, porque assim, a defesa pessoal, aprendi isso com o mestre Álvaro, é o seguinte, é muito do seu gestual corporal. Se a criança é empurrada, a gente consegue ver quem é, pelo gestual ali, a gente consegue ver quem é o agressor e quem é o agredido. Então, já é do ser humano o quê? E defender o agredido. Então, mas o agredido ele precisa se posicionar com a base do jiu-jitsu, mesmo que ele sofra esse suposto empurrão, ele vai poder fazer a base ali. Então, as pessoas que estão vendo, mesmo se for a vias de fato, se o agredido ele dá uma queda, ele derruba a outra criança, que a gente não ensina isso aqui, porque a gente crê que a outra criança ela não pratica, ela não sabe fazer uma caída para trás, então pode bater a cabeça. Então, assim, a gente tem que desvencilhar primeiro, assim, com base e verbalização. Muito bem, professor, show de bola. Já peguei o módulo, já pode mandar aí o certificado do módulo de defesa pessoal do curso do senhor, porque eu já aprendi tudo. Professor, eu junto com... Não, essa defesa pessoal infantil é com o mestre Alves, aí eu só aprendo. Não, então tá explicado, então. Eu fiz o curso do Profissão Jiu-Jitsu do Nilson Liboni, ele é da Gracie Humaitá, da linhagem Gracie ali, puro. Eu brinco com ele direto, professor, o senhor fala igualzinho o Hélio Gracie, eu acho que ele fica assistindo os vídeos do Hélio e decorando, ele fala idêntico. E aí ele fez as 26 aulas do Manual dos Gracie, 26 aulas. E aí eu fiz o curso dele, é um excelente curso, eu acho que ele vai até abrir uma turma aqui agora, que eu ouvi ele falando que ia abrir uma turma e tal. E aí é o jiu-jitsu na essência, como o senhor falou, jiu-jitsu. Tem muita posição que eu não utilizo nas crianças e tal. Agora, nesse período de pandemia, quem retornou a treinar comigo são os maiores, porque os menores não podem retornar ainda. E aí eu utilizo muito essa parte de defesa pessoal com eles. E aí eu dou aula, como o senhor é cercado de pessoas inteligentes e boas do seu lado, eu dou aula com fisioterapeuta, dou aula com pedagogo, dou aula com fonoaudiólogo, com competidores assíduos, são pessoas que me ajudam lá no treino, né? E aí nós chegamos à conclusão, eu ensino para as crianças em defesa pessoal em três sentidos. Primeiro, reação. Para ser uma defesa pessoal, tem que partir do agressor, ele tem que vir para mim, eu não posso ir atrás dele. Então é uma reação. Segundo, que seria a minha ação, que seria o quê? É como o senhor falou, a minha base... né, seria ali uma base ou um golpe, enfim, para os maiorzinhos ali, uma menina se defendendo de uma puxada de cabelo, algo nesse sentido. E a terceiro, que é a fuga, procurar um responsável. Se for na rua, um policial, um bombeiro, um comércio, para você, né, para resolver a situação ali pela autoridade competente, pelo adulto. Se for um colégio, um monitor, um professor, diretoria, o pessoal da segurança do colégio e tal, para resolver a situação. Então, seriam esses 3 passos, que é a reação, a minha ação, que é o treino do jiu-jitsu em si, e a fuga. A história que eu contei para o senhor lá, do Manual Brasileiro se eu encontrar uma onça na beira de um córrego. É aquele manual lá do Manual Brasileiro de se livrar de uma onça na beira de um córrego, de uma gravação minha antiga lá atrás. Então é isso aí, professor. Fera, compactuo com o senhor. O senhor falou aí do mestre Álvaro Mansur, então falou, tá falado. Professor, quando eu conheci a academia do senhor, lá no final do ano passado, no início desse ano, eu fiquei encantado com algo que até então eu não utilizava nas minhas aulas, que são os benditos e abençoados graus coloridos. Eu aperfeiçoei o conhecimento dos graus coloridos
no curso do Profissão Jiu-Jitsu que o Nilson Liboni ensina lá, tem um tópico só sobre isso. Mas eu conheci primeiro com o senhor, na sua academia, que tudo na sua academia vem nos 4 grauzinhos, nas cores dos 4 graus. Eu já vi isso. Bambolê, as bolas, as medalhas, tudo é baseado nas postagens dos 4 grauzinhos. Conte aí para os nossos amigos aí que estão assistindo esse vídeo a origem desses graus e como funcionam esses graus na sua academia, professor. A origem foi o seguinte: eu acompanho o trabalho da professora Letícia Ribeiro, dos Estados Unidos. Ela faz um trabalho lá com os graus coloridos. Eu entrei em contato com ela e perguntei o que era aquilo. Ela pegou e falou que trabalhava a questão da disciplinar com as crianças. Foi bem sucinta e falou: ó, o vermelho é isso, o amarelo é isso, o azul é isso. Bom, aproveita aí, vai dar certo. Aí eu peguei aquele conhecimento, o significado, passou só o significado. Ela não me falou sobre a aplicabilidade, falou sobre nada. Aí eu peguei o significado ali e trouxe para a nossa realidade aqui, né? No nosso país, da aula fora, é uma outra realidade, é outra cultura. Trouxe para a realidade e eu uso, desde então, eu comecei a fazer essa aplicação dos graus coloridos nas minhas turmas, nas crianças. E o cunho fundamental dos graus coloridos os graus coloridos são uma parceria que o professor tem com os pais, porque ele trabalha diretamente em 4 valores que nós entendemos que toda criança, para o processo dela de desenvolvimento, ela precisa ter. E as crianças entendem essa questão. Então, assim, os graus coloridos é um eterno, que a gente agora eternizou eles aqui, é um eterno facilitador dessa parceria. Porque quando você dá aula... Travou, obrigado. E faz um trabalho paralelo com os responsáveis das crianças. Então, assim, o jiu-jitsu, nosso grande objetivo aqui nas nossas escolas é que o jiu-jitsu possa ser externalizado, ele possa ser além do tatame, literalmente. A criança possa praticar jiu-jitsu na escola, ela possa praticar jiu-jitsu no seu dia a dia em casa, entendeu? Ela possa praticar jiu-jitsu nas suas atividades sociais, onde que ela for. Então, assim, e os valores, eles vêm através disso. E os graus nada mais é do que um reconhecimento por essa prática. Então, assim, eu entendo que no jiu-jitsu, como essência, os valores morais estão inteiramente ligados à técnica. Infelizmente, no jiu-jitsu hoje, nós vemos, assim, grandes campeões, grandes pessoas que têm muitas técnicas, mas sem valores morais nenhum. Eu acho que isso é uma missão do professor infantil, trabalhar valores morais antes de trabalhar o campeão. Antes do campeão do pódio, do campeão do campeonato, você precisa construir um campeão da vida. O maior campeonato que nós temos com a criança não é o brasileiro, não é o Pan Kids, não é nada disso. O maior campeonato que tem para a criança é pegar essa criança, receber essa criança dos pais e ajudar, e você ouvir do pai assim, ó, meu filho, após começou a treinar, escova os dentes todos os dias, não deixa a roupa espalhada na casa. É fazer com que os pais entendam, essa é a nossa maior luta, é trabalhar os valores morais. A gente não vai educar filho de ninguém, apesar de, às vezes, nós professores, quando as crianças têm muitas lacunas, muitos buracos, um dos meus sócios aqui, que é o Cássio, ele é psicólogo, então tem crianças que nos colocam na figura de pai. E nós, como professores, nós temos que devolver essa figura ao pai e sermos somente professores, parceiros dos pais. Então, assim, os graus coloridos, eles são muito mais do que esparadrapos coloridos ali, durex, né, que a gente usa aqui, é o durex, é o brasileiro, o jeito brasileiro de fazer, é o durex colorido na faixa ali. Por que a gente usa o durex? Porque a gente, a cada grau branco recebido, a cada 4 graus coloridos completos, a criança passa a ter o direito ao grau branco, então a gente vai fazendo essa troca com as crianças. Assim, é muito mais do que estar na faixa. O estar na faixa ali é porque já está no comportamento da criança. Então, tem tudo a ver com a questão comportamental. Isso aí. A gente usa muito assim. Quem não conhece, a princípio... Tá aqui os grauzinhos, é o contrário. Aí tem o vermelho, o amarelo, o azul e o verde, frequência, não é isso, professor? E aí as crianças, de acordo com a postura dela dentro do tatame em casa, ela ganha ou perde esses grauzinhos aqui, ó. Pessoal, vocês não têm noção o tanto que isso aqui ajuda nas crianças. Eu tenho um pai aí,
para perder o verdezinho, a criança tem que estar frequente ao treino e tal. E aí acontece dela não poder vir ao treino. Professor, a mãe vira um negócio comigo. Professor, não tira o grauzinho verde dele, não. A culpa foi minha, professor. Não faz isso com ele, não. Porque mexeu nesses graus coloridos aqui, ó. Aí, atenção, disciplina, respeito. Você começa a trabalhar esses valores morais junto das crianças aí. E é o que o senhor falou. Esse é o campeão que a gente tem que fazer, é o campeão moral. A gente tem hoje muitas referências aí. O jiu-jitsu, graças a Deus, é um esporte globalizado. A gente tem muitas pessoas ficando ricas com jiu-jitsu. Muitos atletas estão tendo o seu esforço reconhecido dentro do tatame e tal. Mas fora do tatame acaba não sendo uma referência positiva para a criança. A gente já teve lutador aí, campeão mundial, saindo do tatame para brigar com um torcedor do lado de fora. Um exemplo assim, ruim para o esporte, ruim para a pessoa, e imagina para as crianças. Então, o senhor falou tudo aí, que é isso aí mesmo, que é valorizar a parte psicológica do bem dentro das nossas crianças, fomentar isso daí. Então, professor, eu conheci esses grauzinhos aí nas suas postagens no Instagram, passei a utilizar, corri atrás para ter o conhecimento, e fera. Parece que esse negócio é da Gracie Humaitá. A Letícia é da Gracie Humaitá, não é? Isso. Então, o que vale a pena destacar também, nessa questão dos graus coloridos, é que nossa metodologia é a questão do estímulo versus a técnica. Então, assim, a técnica proposta na questão dos graus coloridos, a pessoa pode perguntar, então, qual é a técnica proposta? São valores morais. Então, a gente estimula a criança com a cor ali, a criança fica encantada com a cor. Os graus coloridos, professor, nada mais é do que a cosquinha que você faz no pé do menino, no pé do seu filho, e ele faz ele te dá uma resposta ali física. Os graus coloridos é a cosquinha que eu faço na faixa da criança, e ela me dá uma resposta comportamental, que eu acho que isso é fundamental para o jiu-jitsu. Excelente, professor. Fera. Então, grauzinhos coloridos está aqui. Professor, eu falando dos graus coloridos, eu citei que na sua academia aí eu já vi muitos os bambolês coloridos, bolas coloridos, aí, né? Enfim, tudo do universo infantil aí dentro no treino, dentro da sua academia, você utiliza as cores fazendo essa referência para as crianças. Eu acho isso muito legal. Professor, como é que é a parte lúdica dentro do treino de vocês? Vamos falar da parte prática. Como é que o senhor lida com a ludicidade, que são as brincadeiras? Como é que o senhor faz? É óbvio que para os menorzinhos é um jeito, o senhor coloca Baby Shark, e para os maiores o senhor já coloca um TikTok. Então, é diferenciado aí a idade das crianças. Mas como é que o senhor lida com a ludicidade dentro da sua aula? Baseado nas divisões de idade, a gente até aborda sobre isso, que é uma pergunta recorrente. A gente, como professor de jiu-jitsu, é impossível você dar aula de jiu-jitsu e não promover uma brincadeira. A minha grande preocupação com a questão da brincadeira é quando a brincadeira ela não está voltada para o sentido do esporte. O que é isso? Se eu vou ensinar uma queda de perna para a criança, então, aí se eu vou ensinar uma queda de perna, eu passo a brincadeira, vou usar uma brincadeira assim, bem comum, que é a queimada. É uma brincadeira que você vai usar a perna, óbvio, você vai usar o corpo todo, é uma brincadeira de coordenação motora, você vai entender o espaço ali, a criança vai aprender lateralidade, beleza. Só que é o seguinte, eu acho que as brincadeiras, elas precisam ter um cunho maior direcionado para a técnica proposta da aula. Então, a nossa brincadeira aqui, nossa maior preocupação com a brincadeira, ela está conectada com a técnica. Para quê? Para criar um sentido cognitivo para a criança aprender. Nossa função aqui é ensinar jiu-jitsu através do lúdico, não ensinar o lúdico através do jiu-jitsu. Então, porque tem professores que as aulas deles são 95% brincadeiras. Aí a criança está ali feliz, o pai vai pagar, mas aí o compromisso que você tem com a sua missão de ensinar o esporte, o compromisso que o Hélio, o Carlos, o Gastão, esses caras que vieram, essas referências que vieram lá para propor. Porque isso, para mim, é muito fácil, como professor de educação física, passar entreter um aluno. Eu, como professor de educação física, eu trabalho com criança diretamente. Se eu não conseguir prender a atenção de uma criança, acho que não tem sentido eu estar ali. Entendeu? Só que é o seguinte, a grande preocupação da nossa metodologia é não desconectar. Para quê?
para você, a brincadeira precisa ter sentido motor com a técnica proposta do dia, da semana. Eu não sei como é que trabalha o plano de aula. Só que é o seguinte, cada faixa etária é um tipo, assim, na faixa etária Baby Kids, nós trabalhamos 70% lúdico e 30% técnico. É o estímulo versus a técnica na programação da aula. No infantil 1, ela já vai para 60-40. No infantil 2, ela já vai para 40-60. 40 de ludicidade, 60 de técnica. Para quê? Quando eu chegar com essa criança no juvenil, que aí já não, as brincadeiras já não vão fazer sentido para ela mais, se você colocar muita brincadeira, então no juvenil ela já vai ali 20% de brincadeira, 80% de técnica. Porque quando ela chegar na fase adulta, ela vai só ser técnica. Não é que não tem uma brincadeira. Lá uma vez ou outra você faz alguma coisa com o adulto, mas quando o adulto está na sua academia, você consegue enxergar o aluno como cliente. Eu estou falando da criança até chegar ao adulto. Então, o processo não é pensar só na criança. O nosso maior objetivo é levar a vida toda aquela pessoa com você ali, para ajudar literalmente no processo. Quando o adulto chegar lá na frente, se você ficar só brincadeira, ele foi só estimulado por brincadeira. Então, assim, a gente vai diminuindo a questão da brincadeira, mas respeitando, por quê? Não adianta eu colocar 80% de técnica numa aula de criança de 3 a 5 anos, eu falo assim, americanizar o nosso ensino. Porque a criança americana, ela já é muito drill, aí você vê vídeos, né, na internet, criança com a destreza de posição que, de repente, nem eu tenho, nem muitos professores têm. Mas, assim, eu acho que isso atrapalha o processo da criança, o processo do motor dela, o cognitivo, vai ser interrompido porque você vai querer aplicar técnica. Mas as nossas brincadeiras em si, elas são voltadas a essas, respeitando esse processo essa porcentagem em cada aula. Então, o Baby Kids, ele trabalha 70% lúdico. Ah, Bruno, então 70% da sua aula é brincadeira? Não, não, é lúdico. Lúdico não só se resume em brincadeiras. Ludicidade vem através do estímulo. Um bambolê ali, eu vou estar treinando básico com a criança. Eu posso fazer uma amarelinha de bambolê. A amarelinha eu vou trabalhar a base. Vou citar a base para poder ter uma resposta plausível de tudo que eu falei antes. Então, eu vou fazer uma amarelinha com a base. Eu vou fazer um cabo de guerra, que você trabalha a base ali, a pegada. Eu vou fazer com a faixa diferencial que usa em campeonato, aquela faixa verde e amarela. Por que aquela faixa? Para trazer para a criança, se um dia ela escolher competir, porque eu bato muito nessa tecla, porque às vezes tem o pai que quer que a criança lute, e a criança não quer lutar, a criança só quer estar ali, ela só quer se socializar. Então, a gente faz esse processo de socialização através da ludicidade. Primeiro, a criança se socializa com o espaço. Depois, ela se socializa com as outras crianças. E, por último, ela se socializa com o nosso método, que é responsável pelo espaço e pela turma. Então, assim, a brincadeira, o grande clique dela, na nossa metodologia aqui, ela está conectada com o movimento técnico proposto. Aí, o professor tem que pensar, porque, assim, qualquer brincadeira a criança vai aceitar. Qualquer brincadeira, se você colocar, vai aceitar. Mas você tem que, como você é parceiro do pai, eu sou pai, né? Você chegar ali na escola para buscar seu filho, aí está lá todo dia, está fazendo queimado. Todo dia tem queimado, todo dia tem queimado. Aí o cara, tipo assim, se o pai for pensar um pouquinho, ele vai falar assim, poxa, meu filho está sempre brincando de queimado. Agora, existem outras brincadeiras que eu faço aqui com as crianças do infantil 2, mais do infantil 2, coloco no infantil 1 também. A questão do jogo da velha, usando a regra do jiu-jitsu. Vou dar um exemplo aqui. Eles vão fazer um trabalho de equilíbrio do joelho, fazer um treino de solo. Eles vão ficar de joelho, perfilados. Aí lá na frente vai ter o joguinho da velha com as faixas verde e amarela. Ou se não tiver a faixa verde e amarela, usa a faixa colorida, usa até a própria faixa da criança. Faz o quadrado do jogo da velha, professor. Faz a faixa, isso. Sim. Usa com as faixas coloridas ali para trazer, e eu pego os cones, senão as bolinhas que nós temos aqui, nas cores coloridas, e eu vou citar assim, eu vou dar exemplo. Eu falo assim, queda, vale quantos pontos? Aí a criança vai falar, 2. Aí a criança vai sair. Quem responder certo, pode sair de joelho e vai lá e faz o primeiro X ou a bolinha no jogo da velha. Aí ela volta. Aí, se a outra criança não aprendeu, ela responde depois. Quem responder primeiro vai na frente. Aí, geralmente, quando ela não sabe, ela aprende com o colega e eu não negativo o ensino porque ela não sabe. Então, assim, e ali eu vou tendo feedback da criança. Ó, o Joãozinho sabe a regra.
o outro não sabe a regra. Então, assim, aonde está a nossa falha? Vamos ensinar a regra de forma lúdica. Então, assim, a ludicidade não é só a brincadeira. É isso que a gente tem que destacar. Entendeu? Assim, poxa, então a aula do Bruno é 70% lúdico. Então, as crianças vão falar só para brincar. Não vão só para brincar, não. Elas vão ser estimuladas o tempo todo. Porque uma aula, se você chegar para dentro e falar assim, ó, 10 saídas de quadril, 10 caídas para frente, 10 caídas para trás, para uma criança de 3 a 5 anos. Vai ficar uma aula muito monótona, e desculpe a expressão da palavra, ficar uma aula chata, né, para as crianças. Então, assim, a gente tem que trazer para a criança ali um ambiente, além de encorajador, um ambiente totalmente estimulador, né, para a criança querer estar ali. E como você falou da questão dos graus, assim, as crianças ficam perguntando, hoje a gente tem uma programação, uma questão da aplicabilidade, a gente tem uma programação, assim, meio diferente dessa que o senhor citou, a questão de tirar ou não, a gente tem uma outra programação, e a criança fica naquela expectativa ali, e a gente usa as brincadeiras também, um detalhe importante, eu falo isso também no curso, a gente usa a brincadeira como uma moeda de troca. O que seria isso? Nós, professores, nós sentimos, tem dia que a turma está muito acelerada, e tem dia que a turma está totalmente desacelerada. Ela vem do colégio, está cansada, enfim. Aí você usa as brincadeiras para poder falar, ó, eu uso como negociação, como aquecimento, como parte final da aula. Então, assim, a brincadeira, ela existe na aula. A brincadeira é o único tópico do plano de aula, que ele encaixa em qualquer momento da aula. Não tem como eu colocar aquecimento no final, né? Não tem como eu colocar o quebra-gelo no final. Então, assim, mas a brincadeira, ela entra em qualquer momento da aula. Às vezes, quando eu vejo que a turma está baixa, eu começo com uma brincadeira. Ou quando a turma está alta, eu uso a brincadeira para negociar. Ah, hoje eu estava pensando em fazer o laser com vocês, mas infelizmente, vocês que estão colaborando, é um silêncio absurdo. Eu não entro na sala de aula assim, assoviando, gritando. Eu pego e começo a falar mais baixo, aí um cutuco o outro, ó, o Bruno está falando, o tio Bruno está falando. Aí eu começo só a bocejar, não verbalizar, aí a turma vai baixando o nível, os pais acham aquilo interessante, porque assim, no futebol, o cara já apita, ele já grita, vou fazer silêncio. Então, assim, por que eu não faço isso? Porque eu já fiz muito isso. Eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. O curso, o método que nós criamos, foi baseado nos nossos erros, foi baseado na minha dor. Então, eu sei o que eu estou falando, porque eu passei essa dor. Eu dava aula para criança, inclusive eu dava aula para adulto, não fazia sentido. Eu olhava e falava assim, como é que eu não consigo ter criança na minha escola? Eu me formei, eu lido bem com meus filhos, eu tenho 3 filhos, tinha 4, tem 3. Como é que eu não consigo, assim, atrair essa atenção? Por quê? A aula era literalmente chata, era uma aula quase que um exército, né? A criança, eu queria que a criança eu queria fazer da criança um mini adulto, né? Porque aquilo para o professor, ele é até assim, bonito. Você fala, poxa, o aluno do Bruno ali, ele faz o berimbolo, ele faz uma Della Riva, beleza. Mas assim, eu estava atrapalhando. E quando eu apliquei esse método, a turma assim, foi de 5, 6 alunos para 86, 96, que a gente chegou, a capacidade máxima que a gente chegou aqui, foram 96 alunos. Assim, foi um absurdo. Em 3 anos, 96 alunos. 3 anos aplicando a metodologia, como você falou, sem pular etapas, aplicando a metodologia, desde a padronização dos kimonos, a aplicabilidade dos graus coloridos, que foi muito questionado. As pessoas, às vezes, na questão dos graus coloridos, eles acham que os graus coloridos vão atrapalhar a marcialidade do jiu-jitsu. Pelo contrário, ele é um facilitador para que a marcialidade chegue na criança, nos pais da criança, de maneira diferente. Muito bem, professor. Fera. Show de bola. Professor, o senhor falou aí sobre campeonato. O campeonato é da criança. Tem criança que quer competir, às vezes até o pai quer que a criança vá para a competição mais. Eu já bati muito nessa tecla, porque minha equipe é uma equipe de competidores. A gente tem um treino de roxa, marrom e preta, 14 horas. Olha o horário do treino, 14 horas. É da Vera mesmo, aquele treinão brabo, adulto. Entre as crianças, eu tenho muitas crianças que gostam de competir. Meu filho gosta de competir, ele fez judô um tempo, igual o senhor falou, botei no judô primeiro, atirei no pé primeiro, depois trazer para o jiu-jitsu. E ele gosta de competir. Eu tenho várias crianças que gostam de competir. No curso do Nardelli, do Charles Nardelli, ele trouxe uns números para a gente de uma revista americana. Eu não lembro qual era a revista, Esporte Ciência, eu acho. E aí eles fizeram uma análise sobre os campeões olímpicos. Eu acho que não foi nem campeões, foi entre os medalhistas olímpicos.
E aí eles chegaram à conclusão que apenas 12%, também não sei se esse é o número certo, é o que eu lembro aqui, eu sei que 12% de todos os medalhistas nas Olimpíadas aí no Rio de Janeiro foram atletas infantis de alto rendimento. Eram crianças que competiam e que ganhavam. 12%. Ou seja, todos os outros 80 e poucos ali, 88%, não eram crianças competidoras. De repente já participavam, já gostavam do esporte e tal, mas era uma brincadeira. Não levado tão a sério. Então a gente às vezes observa isso aí, que o jiu-jitsu hoje ele virou muito comercial, ele virou muito ali, e algumas coisas começaram a perder o foco. Por exemplo, luta casada infantil. Pô, de repente é legal você ver um moleque ali e tal, uma criança ali e tudo. Mas aí entra a questão da estimulação. Será que essa criança vai dar sequência ali para frente? Ganhou um campeonato massa, ganhou outro, virou estrela, ganhou outro, já chega com o cabelo pintado, ganhou outro, já vem um kimonozinho e dá para ele e tal. Mas aí quando ele perder a primeira, ele vai saber reagir bem a isso? Aí vai perder a segunda, porque a derrota faz parte do percurso. Será que ele vai entender? Ele vai começar a ser, poxa, eu acho que eu sou fraco, não é para mim e tal. E aí ele vai gostar da competição. Ali na frente, ele vai encontrar um amigo lá mais para frente, um amigo que joga basquete. E aí ele vai lá para o basquete, pô, jogou uma massa, jogou duas, acertou também. Aí ele já vai sentir prazer em arremessar a bola e não uma competição do jiu-jitsu. Aí a gente começa a atrapalhar isso aí também, a questão de campeonato. Por que eu estou falando de campeonato, professor? Uma das coisas que eu vi lá também, que a academia do senhor faz muito bem feito, é o festival ali no final do ano. Não tem? Vocês fazem um festival de jiu-jitsu ali das crianças e tal. Como é que é essa estrutura do festival infantil aí de vocês? A gente tem um calendário anual, ele tem os 3 maiores eventos, né, que é a avaliação prática, onde a gente consegue fazer uma avaliação, literalmente, né, sobre as crianças que vieram do ano anterior e das que estão começando. Aí, no meio desse aí, tem o Festival Kids, é onde a gente apresenta, depois da avaliação prática, o trabalho para os pais, e os pais ali, eles participam com os filhos da aula, naquele momento. E depois nós temos, no final do ano, a nossa formatura, que coroa todo esse processo ao longo do ano. Então, assim, no Festival Kids, existem as disputas no Infantil 1 e Infantil 2. No Baby Kids, a disputa é com os pais. E no Infantil 1 e Infantil 2, tem a disputa entre as crianças e as disputas com os pais. Ali, o que a gente faz? A gente prepara a criança na avaliação prática, mas é dividido aí em 4 meses, né? O ano tem 12 meses, a gente faz um calendário trimestral, né? Aí, nos primeiros 4 meses, faz essa avaliação, onde nós, professores, entendemos ali aonde que nós, no nosso plano de aula, o que está faltando de técnico, a gente revê também. É um processo onde nós, professores, na minha equipe, o professor está sendo avaliado. Então, eu preparo essas crianças para elas apresentarem aquilo que a gente propôs para elas, para os pais, em primeira instância. Então, eles apresentam para os pais no Festival Kids, no meio do ano, são coroados com medalhas, com troféus, e depois desse momento, elas vão sendo lapidadas para que elas possam alcançar a formatura delas, se formarem no jiu-jitsu. Aqui a gente não usa o termo de graduação, a gente usa a formatura. Nós damos canudos. Se eu não me engano, eu não posso julgar, mas eu nunca tinha visto nenhuma academia de jiu-jitsu infantil dar canudo para as crianças, e a gente trouxe essa proposta e faz toda a diferença. Porque é o seguinte, nós praticantes de jiu-jitsu, o grauzinho branco na faixa, nós sabemos que é uma evolução técnica, mas quando você chama a família de uma criança para vir na formatura, e a criança vai à frente, e ela recebe a família está vendo isso. A família está vendo, poxa, eu vim aqui, botei uma roupa, estou aqui, a criança do lado, porque a família já tem por instinto a questão da comparação. Compara uma criança com a outra. Aí a criança ali recebeu a faixa cinza com branco. Ah, o meu sobrinho recebeu um esparadrapo na faixa, um esparadrapo. Pô, é isso mesmo? Ele veio aqui para receber um esparadrapo. Então, assim, quando a criança recebe um diploma, ela recebe um canudo com o diploma dentro. Quando nós temos aqui uma peculiaridade nossa, que é uma faixa que nós criamos para esse problema, porque existem crianças que elas vão entrando ao longo do processo, ao longo desse calendário. Então, uma criança que ela entra ali próximo de uma formatura, suposta graduação,
Nós temos uma faixa para ela aqui. Nós criamos uma faixa dentro do método e essa faixa, a criança vai... Ela não pode... Ela é faixa branca. Ela não tem um tempo para ser faixa cinza com branco. Aí nós colocamos a branca com cinza. Para quê? Ela recebeu uma nova faixa e ela já está apta. A gente vai trabalhar, ó. A criança, o Joãozinho, ele recebeu a faixa branca com cinza, porque ele chegou a um mês da formatura. Eu não vou deixar esse aluno fora da formatura de maneira nenhuma. Isso aí não é pensando em receber a formatura do aluno, não é isso não. É pensando no processo, como eu sempre falo, de desenvolvimento da criança, porque é muito frustrante para a criança ficar de fora de um evento que o colega vai. E hoje toda criança tem acesso à rede social, ela vai ver que o coleguinha vai na formatura. E esse calendário anual, ele mantém as crianças engajadas no seu trabalho, porque ele é comentado entre as crianças. Ah, você está faltando treino, hein? Ontem o tio passou, não sei o quê, tem avaliação. Então a criança está ali, fala assim, poxa, o que é isso? Eu quero participar. E você conseguir colocar a criança ali e trocar a faixa dela é muito importante. Então ela aprende esses processos. No Festival Kids, ali eu consigo detectar as crianças que querem competir. Aí eu sinalizo isso para os pais. E os pais vêm com aquela pergunta óbvia. Leva jeito? Eu sempre respondo o seguinte, eu não posso falar se seu filho leva jeito ou não. Eu não vou trabalhar no jeito que seu filho leva. Eu vou trabalhar na vontade que seu filho tem. E a vontade que seu filho tem, um campeonato ele tem vencedores, campeão e perdedores. É como assim, Bruno? Falei, o vencedor é aquele que se inscreve. O perdedor é aquele que luta. E o vencedor, obviamente, o campeão é aquele que venceu essas 3 barreiras aí. Ele venceu o perdedor, ele ganhou do vencedor, ele foi vencedor, ele venceu o perdedor e foi o campeão. Agora é o seguinte, tem pais que o filho quer lutar, aí eu tenho que convencer a família, meu pai não quer que o filho passe pela frustração de perder. Aí eu tenho que convencer a família de maneira assim, bem tranquila, falar, ó, não é que ele leva jeito, ó, ele tem uma predisposição para lutar, ele quer participar de um campeonato, porque existe os nossos campeonatos, nós temos aqui os jogos internos, eles não estão na programação do calendário anual, nós estamos negociando entre nós mesmos, professores, meus instrutores, para a gente colocar ele na programação do ano, do calendário anual, que a gente vai ter que mudar todo o processo metodológico para colocar. Os jogos internos, eles são feitos antes do Festival Kids. É um mini campeonato que nós fazemos entre nós aqui. Não tem premiação, mas a gente faz um pódio, tem fotos no Instagram, a gente faz um pódiozinho, usando a nossa bola de equilíbrio, bota a placa de queda, ou seja, a criança já começa a aprender primeiro, segundo, terceiro lugar, e as disputas são das mais variáveis possíveis. São disputas de fundamento, de amarrar a faixa, de colocar o kimono primeiro. Depois eles vão para o combate um contra o outro. São disputas com o professor, de quanto tempo você fica montado no professor, entendeu? Quanto tempo você consegue botar o professor na guarda e não abrir a guarda. A gente faz esse parâmetro aí. Dali a gente consegue detectar o aluno que quer competir. O aluno foi competir, quer competir, a família concordou, está tudo certo. Aí já é um outro processo que nós não temos aqui, que muitas academias têm, que eu acho muito legal. É equipe de competição infantil. É muito legal para toda a academia. No meu, eu não vou colocar isso. Eu entendo, respeito quem não entende. Eu entendo que atrapalha o processo de desenvolvimento da criança. Botar a criança com mais uma responsabilidade. Eu acho que a maior responsabilidade que a criança tem que ter, nesse período dela ali de 3 a 13 anos, que a gente trabalha aqui, a maior responsabilidade dela que ela tem que ter é com a educação. E o esporte, aliado à educação, vai ser fundamental. O esporte ele vai ser um facilitador para o processo educacional de cada criança. Então, assim, por isso eu sou um professor formado, então eu posso falar com a criança, o tio formou educação física. E às vezes você serve de espelho. Então, assim, esse é o processo. Nesses jogos aí, a gente vai vendo. Aí, detectou a criança, o pai e a família aceitou? Beleza. Qual que é o próximo passo? A academia, se ela ser registrada. Aí a academia ser registrada, a criança vai fazer sua carteirinha junto à federação. Isso a gente já... Quando a criança se matricula aqui na escola, ela já recebe, a gente chama aqui o caminho, o nosso caminho. Aí o pai recebe um protocolo via e-mail, via WhatsApp do caminho. Então, ele sabe onde o filho dele está e aonde o filho dele vai chegar no processo. Então, a gente chama aqui o caminho. Tem um caminho de faixa branca também, que o cara sabe onde está no processo. Porque é muito importante o cara chegar na academia
Ele saber quando ele tem uma previsão de graduação, verdade é essa, que o cara fica... Eu mesmo fiquei 5 anos na faixa marrom, competindo em todos os campeonatos. 5 anos competindo em todos os campeonatos, saindo do Rio, minha cidade distante, eu ia no Rio a cada 15 dias, treinar e competir. Fiquei 5 anos. Era um processo diferente. Assim, era um ambiente totalmente desanimador, era um ambiente que expelia o aluno. Nós que conseguimos passar isso, nós somos sobreviventes. Então, assim, a gente tem que fazer para o outro lado. E quando essa criança faz tudo esse processo aí, se inscreveu, aí existe uma outra peculiaridade. O que que é? É a família poder arcar com os custos. Aí você vai passar para a família tudo. Aí a gente faz o prolabore do campeonato. Inscrição, carteirinha, estadia. Aí o pai te pergunta, ganha dinheiro? Eu falei, não, ganha medalha. Ah, entendi. Então eu vou ficar no Festival 15, que é mais prático. Porque você tem que mostrar o outro lado da moeda. Porque é o seguinte, existem os campeonatos regionais aqui, no interior, é muito complicado, porque você vê o árbitro dando 3 pontos de montado. Então, assim, é complicado. Eu não posso não julgar. Não tem como eu não julgar. Eu não vou verbalizar o meu julgamento. Eu só não vou. Então, eu não vou colocar minha criança ali. Ah, se o outro professor coloca, beleza, eu respeito, mas não aceito. Eu só respeito, mas não aceito. A criança, ela deve competir? Maravilhoso, beleza. Mas quando os pais conseguem levar, porque aí vem o professor que vai ter que levar essa criança ao campeonato. Aí quem lida com essa... Porque quando você bota uma criança para competir, você só pensa nela no pódio. Quem lida com essa derrota da criança, o primeiro contato que ela tem após a derrota ou a vitória é com o professor. O professor precisa estar preparado para aquele momento ali. Para quê? Ali é o diferencial dessa criança. Porque, assim, quando eu comecei no judô, 5 para 6 anos. Os primeiros campeonatos, para mim, todos foram derrotas. E a minha irmã fazia judô junto comigo. Era mais nova que eu. Todos que ela lutou, ela ganhou. Olha a frustração que eu vivia. Eu só perdia e ela só ganhava. Sua irmã só ganhava. Só ganhava. E ela ganhava, às vezes, de WO. Eu falava, você ganhou. Não tinha ninguém para lutar, mas eu ganhei. Medalha de ouro. O que importa, eu chegava em casa. Então, assim, eu tive um professor que pôde me orientar e tal, mostrar aquele outro lado. Assim, foi fundamental. Praticamente, ele fazia esses jogos internos. Era muita criança, então a gente competia entre si. Isso, assim, era fundamental para mim. Eu acho que, assim, é um processo que tem que ser natural, como você falou. Eu acho muito importante, tem que ser um processo natural de cada criança. Só para finalizar, nós temos um árbitro, né, que é amigo nosso, ele falou que no Brasileiro, no Barueri, ano passado, uma criança faixa amarela estava dando mata-leão no pé. Então, assim, além de levar no campeonato, o professor precisa estar capacitado para poder ensinar a técnica proposta. Você imagina uma criança faixa amarela dando mata-leão no pé. Assim, eu tive que parar a luta. Eu tive experiência com isso aí também. Eu tive experiência aqui, levei para campeonato e não dominava muito. Eu, professor, não dominava a regra do infantil, as diferenças que tem na regra do infantil. E minhas crianças treinaram suave. Só que pegaram criança, o salto foi positivo, a grande maioria medalhou, conseguiram ser campeão e tal. Mas eu me deparei com muito erro de arbitragem. Muito. Teve aluno meu que perdeu na guilhotina. Ele foi para baianar, o outro entrou na guilhota dele, fechou ali, tudo direitinho e tal. Foi uma aberração da arbitragem. Deu na guilhota, pegou na guilhotina, puxou o menino na guilhotina, fechou a guarda ali e travou a guilhota. E o meu aluno rodou a cabeça para um lado, rodou a cabeça para o outro. Aí o rapaz que estava aplicando a guilhotina soltou a guilhotina. Quando soltou a guilhotina, pelo menos 2 pontos, porque ele baianou e derrubou, ele teria que ter levado. Aí o árbitro parou a luta e deu a vitória para o menino que estava dando a guilhotina. Professor, para eu explicar isso para o pai e para a mãe, foi novela. Para eu explicar isso para o pai e para a mãe, foi novela, e a criança chorou, e aí fui para o árbitro, aí foi falar com o árbitro. O árbitro, não, realmente eu errei. Foi, desculpa, eu errei. Foi o que os pais receberam, foi o árbitro pediu desculpa. Mas aí assombrou muito a gente. Então, é como o senhor falou, a gente tem que mostrar todos os prós e os contras para os pais, e é uma decisão da família, porque nem sempre vai vir a vitória, e aí acaba atrapalhando bastante. Professor, eu não vou tomar muito o seu tempo, porque eu sei que o senhor está corrido, porque todo mundo está corrido, todo mundo de quarentena, mas todo mundo está correndo. Eu nunca vi isso, todo mundo de quarentena, mas todo mundo correndo. Professor, Ondeflor, cadê a câmera aqui? Ondeflor, sobre o chão, é minha parceira aqui, é uma marca de fight air,
de uniformes e tudo. E eles fizeram essa camiseta, desenvolveram a marca, me deram a marca. E é a camiseta para nós, professores de jiu-jitsu, que é essa aqui, ó. Eu apoio o jiu-jitsu infantil, tá? Eu apoio o jiu-jitsu infantil. No verso dela tem ali construindo o futuro do Brazilian Jiu-Jitsu. Essa camiseta que eu ia falar que é sua, mas pelo seu tamanho aí, vai ficar meio esquisito com o bico de fora, não vai ficar legal, professor. E aí, depois o senhor me passa o seu endereço, o tamanho aí que o senhor veste, que eu vou mandar essa camiseta para o senhor tirar onda aí, como é que é a cidade do senhor é? Itaperuna, no Rio de Janeiro. O senhor ficar tirando onda aí com a camiseta, eu apoio o jiu-jitsu infantil e tal. Só vai ter um problema. Os alunos que dão aula comigo aqui, para as crianças, vão querer essas camisas aí. Muito bonita camisa. Professor? Com certeza, vai dar briga aqui. Então, professor, o senhor faz um festival aí e resolve aí. Ó, vamos perder o grauzinho colorido. Vamos perder o grauzinho colorido, avisa eles aí. Professor, antes de encerrar, o senhor citou aí que tem as pessoas que ajudam o senhor, eu citei os meus, aqui eu tenho pessoas maravilhosas que me ajudam, é o grande diferencial na minha aula. Eles não estão presentes em todas as aulas, porque eles têm a correria dele, tem, né, o trabalho e tal, e a responsabilidade maior é minha, é claro, eu sou professor. Mas eles estão sempre comigo, eu não tomo nenhuma decisão sem passar por eles, e também não tomo nenhum crédito sem entregar para eles também, porque eles sempre estão comigo ali. Minha esposa ganhou o neném no começo do ano, agora nós tivemos o terceiro filhinho nosso, e a menininha, e aí eu fiquei ausente, porque estava cuidando aqui em casa e tal, e eles tomaram de conta perfeitamente do treino lá. E eu sei que o senhor também tem pessoas maravilhosas aí que ajudam o senhor. Cita aí o nome desses benditos aí. De repente, eles ganham a camiseta e é só manter os grauzinhos coloridos. Quem sabe no final do ano? Assim, eu falo o seguinte, sozinho eu posso ir mais rápido, mas minha equipe eu vou mais longe. Eu tenho uma equipe aqui por trás, com certeza. Era por trás de mim, mas a gente fez uma reunião ano passado, uma situação que aconteceu. E eu falei, por trás de mim não vai dar para ver ninguém, não. Agora, ao meu lado, nós vamos juntos e vamos conquistar muito mais. Porque, às vezes, existem professores que querem que os instrutores, os ajudantes, fiquem na sombra dele. E eu não penso dessa forma, eu coloco do meu lado, para daqui a pouco eles estarem à minha frente e eles poderem futuramente fazer sombra para mim. Porque a gente sabe que nós temos prazo de validade na questão de dar aula, como a gente dá aula direta, assim, isso é questão física. Ano passado, eu passei por uma cirurgia na coluna, fiquei 4 meses ausente da escola, e vou te falar, as aulas foram melhor sem a minha presença do que com a minha presença. Muita dor, aí, depois de 4 parafusos, uma placa, eu vi, assim, eu sempre destaquei que foi muito importante a ajuda deles, né, aqui na escola. Mas, assim, o que vale destacar nesses alunos meus, a gente briga aqui, professor, a gente tem uma hashtag aqui, professor a gente faz em casa. Esses alunos meus foram alunos infantis em projetos sociais que se tornaram alunos na escola, professores na escola. E eu vou assim, ser bem sincero, eles estão bem mais capacitados. Eu falo assim, as aulas deles são melhores do que a minha. Viveram na prática, professor, eles viveram na prática. Muita coisa. E eles, assim, eles têm hoje, todos têm sua profissão, fazendo sua faculdade, são pessoas que nos ajudam diretamente. É a Mariana, é o Danilo, é o Gustavo, que é um adolescente, mas está nos ajudando e já quer fazer educação física, ou seja, a gente consegue direcionar. É o Cássio, que é o meu faixa preta aqui, que começou comigo criança, né? E hoje é o faixa preta da escola também, que trabalha com jiu-jitsu inclusivo aqui. Ou seja, graças a Deus, a nossa equipe fez estar fazendo diferença aqui na nossa cidade. E sem equipe é impossível dar aula para criança, você conseguir atingir um número assim. Então, quero agradecer essa galera que tem me ajudado aí. Muita dura que eu dou deles aqui, eu cobro muito, mas porque a gente só cobra porque a gente sabe que pode render alguma coisa. Né? Muito bom, parabéns aí para a sua equipe, fera, fera, fera. Professor, eu vou encerrar, vou colocar só um detalhe que eu achei legal, a sua academia se chamar Escola. Eu também sou professor de colégio, além de academia, e aí a gente se depara dentro do jiu-jitsu infantil, com duas pessoas distintas, dois formadores distintos. O treinador e o professor. E quando a gente consegue fazer essa junção, o resultado é muito positivo. Estou colhendo muitos frutos só conversando com pessoas inteligentes do nosso meio como o senhor. Estou garimpando muitos professores aí maravilhosos, aí, pessoas boas dentro e fora do Brasil, que vai ajudar a gente a desenvolver. E essa marca de eu apoio o jiu-jitsu infantil, ela vai ser forte
porque a gente vai juntar conhecimento e aí daí para frente a gente vai ter um jiu-jitsu muito mais saudável, um jiu-jitsu de uma forma segura para fazer. E é natural, hoje a gente vê muita procura, não só de academia, mas também dos colégios. Antigamente era só judô e karatê, judô e karatê, judô e karatê. Hoje não. Hoje um colégio diferenciado, ele já coloca o jiu-jitsu e ele já começa a colher os frutos. O colégio já começa a colher os frutos ali. Eu já organizei várias aulas linkadas, aula de festa junina, aulas linkadas com Semana da Pátria, e aí coloco o jiu-jitsu ali dentro, isso em aula online, que o senhor está vendo aqui nesse bate-papo nosso. E aí eu passo esses valores para as crianças e elas trazem conhecimento, trazem o universo delas. A aula passada, nós ficamos trocando o contato de TikTok, os meninos mandando TikTok, e eles seguindo os meus ali, que eu coloco umas defesas pessoalzinhas e tal, projeto novo. Mas e aí eu vou entrando no universo dele, conhecendo a cabeça, e as aulas começam a fluir perfeitamente aí junto para as crianças. Então é isso aí, nós temos o treinador e temos o professor. A gente tem que juntar os dois dentro da ciência e dentro da parte técnica lá do Hélio Gracie, lá atrás que eles desenvolveram, na responsabilidade nossa do jiu-jitsu infantil. Professor, Deus abençoe o senhor, abençoe as suas crianças, a sua equipe aí, os seus projetos. A hora que o senhor estiver aqui por Brasília, Rony, estou em Brasília, vou aí fazer um treino com vocês. A academia está com as portas abertas, espero um dia ir aí visitar o senhor também. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade de dividir comigo, com os meus amigos aí do canal, dividir o seu conhecimento. Fala um pouquinho, que dia que é seu curso, professor? Antes de falar sobre o curso, eu quero agradecer, de verdade, a oportunidade, assim, que Deus possa continuar abençoando vocês aí, o trabalho de vocês. Eu acabei de ler um livro, e o livro falava assim, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, assim, nossa luta não é contra... A gente tem que tirar esse estigma do eu sou da equipe tal, eu sou do tal. Nós somos do... Eu apoio o jiu-jitsu, entendeu? Eu apoio o jiu-jitsu infantil, eu apoio o jiu-jitsu como um todo. Eu acho que, assim, se o mercado de jiu-jitsu infantil crescer, ele precisa crescer com professores, porque, assim, o treinador é aquele que ele vai fazer o cara repetir o movimento. O professor, ele vai conduzir o aluno ao movimento. Então, é uma diferença enorme, muito grande. O professor, ele consegue entender que o aluno, antes de ser seu discípulo, ele é seu cliente, e ele que escolhe ser seu discípulo ou não. Porque, às vezes, como treinador, o jiu-jitsu nos ensinou a ter não aluno, a ter discípulo. E se o cara sai da sua academia e vai para outra, você fica chateado, enfim. Nós vamos mudar esse conceito através das crianças que nós estamos treinando. Então, assim, crianças fazendo visitas, recebendo visitas, isso é muito importante, essa interação. As portas estão abertas aqui da nossa escola, quando o senhor quiser vir. Nós mudamos a proposta, não colocamos academia e escola. Por quê? Quando o pai deixa a criança, a gente tenta transformar a vida dessas crianças em jiu-jitsu, o mínimo que for. Então, assim, eu estou muito grato. E ao vivo aqui, né, agora, mas vai ficar gravado aí, eu quero convidar, a gente chama aqui o passaporte, né, para o nosso curso. Vou estar te enviando aí depois o link direitinho. O nosso curso dia 26, vai ser um sábado, de 1h às 6, tem um intervalozinho no meio, onde a gente vai discutir vários temas do jiu-jitsu infantil, inclusive sobre o jiu-jitsu inclusivo, que a gente trabalha aqui, o jiu-jitsu na sua aplicabilidade em graus coloridos, e a defesa pessoal com o mestre Álvaro, a pedagogia do esporte, nós vamos discutir também com o nosso professor Pimenta, nós temos aqui, ele é um pedagogo. Nós vamos estar falando, o nosso curso, ele é basicamente, professor, ele foi criado na nossa dor. É porque, assim, nós estamos no Brasil, nós trabalhamos aqui na nossa realidade e nós temos as crianças. A gente, nada mais, nada menos, nós tentamos ajudar um pouco que nós podemos com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Não é nada que nós lemos, que nós vimos, é o que nós vivemos aqui, são os nossos erros que nós queremos que vocês não errassem como nós já erramos. Minimizar o erro para que vocês possam ter mais erros do que acerto. Porque é inevitável não ter erro. A gente precisa errar ao longo da caminhada. Mas quando você já pega o erro do outro, o erro do Bruno, o erro do Álvaro, o erro do Cássio, vai ficar mais fácil para vocês poderem seguir um trabalho aí que realmente tenha criança, que você está ali lidando no dia a dia, porque cada criança é uma criança, você sabe disso aí. Você tem que botar o coletivo, trabalhar o coletivo de forma individual, não é para qualquer um, e achar uma turma homogênea é complicado, mas o jiu-jitsu tem um poder que nos dá isso aí para as crianças.
como professores, nós vamos saber usar. O importante também, para fechar, é que se você se acha treinador, ainda dá tempo de você virar professor. O que não pode é o professor ser somente o treinador. Professor, obrigado pela oportunidade e você já está intimado com o passaporte na mão do nosso curso dia 26 aí. Agradeço a oportunidade. Um abraço aí, pessoal. Agora o senhor falou, vou fazer igual eu faço com minhas crianças, ó. Pro alto e avante! Professor, brigadão, vou encerrar a gravação aqui. Valeu, pessoal. Eu não sou youtuber. Eu que agradeço. Dá o joinha no vídeo aí, sigam o canal. Eu não sou youtuber, eu sou só um professor buscando aí excelência dentro do nosso jiu-jitsu, levantando a bandeira de apoiar o jiu-jitsu infantil. Professor, Deus abençoe, tudo de bom para vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.